beleza? Então agora aqui eu mostrei o início do processo. Simplesmente estou recortando as peças que serão feito o suporte do eixo Z. Então não sei ainda se é definitivo, mas eu gosto de ver a coisa na prática, assim, por mais que eu estou desenhando no programa e tal, eu quero montar pelo menos um como teste para ver, tirar as conclusões necessárias. Então, quando você desenha no computador, você consegue ter uma boa noção de como vai ficar a coisa, mas na prática pode ser que não seja bem assim. Então eu acabei de fazer o recorte aqui, tá? Questão dos furos aqui. A precisão da máquina é excelente, excelente. Tem ali uma variação de coisa de 0,2, 0,3 de milímetro. Então, para conseguir que depois, na hora de fazer a montagem aqui, eu tivesse o melhor encaixe possível, é melhor eu tentar trabalhar em cima na hora de fazer o recorte aqui, fazer ele para menos do que para mais. Claro, se eu fizer para menos, o que vai acontecer? Vai ser difícil de encaixar o tubo aqui, mas eu estou falando de coisa mínima, então eu colocando esse tubo, forçando ele, eu chego mais próximo do que seria o justo, o mais justo, sem folga. Mas enfim, depois é possível corrigir isso fazendo uma peça adicional, que provavelmente eu vou fazer, que também vai servir para fixar o tubo. Mas com isso, entrando justo, eu consigo já um bom, digamos, travamento. Então, como pode ver aqui, ó. Então aqui ele já foi passado meio que forçado. Para facilitar isso, o que eu fiz? De um dos lados do tubo, eu fiz uma espécie de uma faca. Então cortei meio que na diagonal, pode perceber aqui, ó. Cortei assim, um gominho, e afiei isso daqui, ó. Levando em consideração o limite do tubo. Então tá afiado aqui, ó. E também fiz esse arredondamento aqui para ajudar a centralizar. Tá vendo que ele tá desgastado aqui, ó. Para ajudar a centralizar aqui. Com isso, eu posiciono aqui e vou rodando, girando. Precisa fazer um pouco de força, mas percebo que, ó, ele vai removendo o excesso, de maneira que vai permitir apenas que o tubo passe no limite mesmo. Então agora passou, tá? Tá sem folga nenhuma mesmo, 0, 0, 0. Então por isso que eu falei, às vezes se eu tento acertar aqui na máquina, eu vou colocar, vamos supor, se fosse bem rigoroso aqui, o tubo ele tem 25.6. 25.5, 25.6. Se eu colocasse esse 25.6, pode ser que numa eventual, digamos assim, folga da máquina e tal, uma imprecisão, ela fizesse um pouquinho mais. Daí depois, questão de tirar o jogo, seria para menos. Como se faria isso? Então, por exemplo, você poderia, ao redor do tubo, por exemplo, você enrolar um tipo de fita. Pode ser uma fita durex ou alguma coisa do tipo, de maneira que remova a folga. Isso quando o tubo estiver internamente folgado. Então você enrola alguma coisa no tubo, que seja exatamente uma volta, sempre buscando de uma em uma volta, para que não se perca o ponto de centralização. Então se você enrola uma volta e meia, então um dos lados vai ter uma espessura um pouquinho mais, ainda que diferença décimo de milímetro vai estar saindo do que seria o centro perfeito. Então quando buscar tirar essa folga, tem que utilizar
sempre contando voltas inteiras. Então preenche inteiro, experimenta para ver se deu ou não. Se não, mais uma volta, beleza? Então agora que eu vou fazer uma montagem prévia, eu já vou fazer até um próximo vídeo ali e dou sequência. Então vai estar lá no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?